Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Posso? Assentem-se. Coloque os cintos, porque nós vamos decolar. Amém? Então prepare o seu coração para que você seja ministrado esta noite pela palavra de Deus. O tema que eu trago esta noite é entre a manjedoura, e a cruz. Este é o último domingo antes do Natal. Então hoje é o nosso domingo de Natal, e eu quero aproveitar para usar esse tema. Quando os irmãos planejaram em fazer a encenação que vamos fazer hoje, aí eu pensei, eu digo, então nós vamos colocar uma cruz também. E aí, irmão Wilson me ajudou e nós fizemos, ou ele fez, esta cruz linda, maravilhosa. E eu decidi então ministrar sobre esse tema, entre a manjedoura e a cruz. E parece que estamos muito conectados. Quando o pastor Nonato abriu o culto, e ele leu o mesmo texto que eu vou ler agora, então nós estamos no mesmo espírito. Então abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? E eu quero rapidamente ministrar aos meus irmãos sobre este tema, porque na manjedoura ele abre um caminho dos céus para a terra. Na cruz ele abre um caminho da terra para o céu. Na manjedoura ele precisou dos homens para nascer. Na cruz, todos os homens precisam dele para viver. Ele nasceu num lugar desprezível, que era um lugar de animais. Morreu num lugar que só os piores criminosos poderiam morrer. Nasceu entre os animais e morreu entre ladrões. É interessante que Deus, antes da fundação do mundo, Ele preparou o cenário para que todos os homens que Ele iria fazer, e faria conforme a sua imagem e semelhança,
Ele sabia que esses homens um dia virariam as costas para ele. E que esses homens seria impossível voltar ou encontrar o caminho de volta para ele. Então ele diz que o Cordeiro, Jesus, foi morto quando? O que isso significa, morrer antes da fundação do mundo? Ele fez o mundo, amém? Depois de muito tempo ele fez os homens, mas antes que ele formasse qualquer coisa, ele preparou um lugar para que eu e você estivéssemos de volta para ele, amém? Esse Deus que nos ama, foi as últimas consequências, para que os homens que foram feitos segundo a sua imagem e semelhança, e ele colocou o seu espírito dentro deste homem, ele queria que este homem viesse e pudesse ter novamente comunhão com ele. Bem, e desde que Adão pecou, ele disse a Adão que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Do fruto da mulher nasceria aquele que haveria de destruir aquilo que o diabo havia feito. E durante séculos e séculos, ele falou por meio dos profetas e por meio da sua palavra, que ele iria trazer a solução que todos os homens precisam. Deixa eu lhe dizer uma coisa antes de continuar. Sabe por que você está aqui esta noite? Sabe por que esse mundo não está estragado? Porque um dia ele nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, você não estaria aqui hoje. Não sei se haveria ainda mundo, porque não havia esperança. Aliás, há a profecia, quando diz terra de Naftali e terra de Zebulon, região que havia em trevas, houve grande luz. Que estava dizendo? Nasceu no pior lugar que alguém poderia imaginar. Ele nasce trazendo luz às trevas. Lembra que ele é a luz do mundo. Agora Isaías, e foi o texto que eu li, diz: o menino nos nasceu, está falando de uma criança, e um filho, agora está falando de Deus, um filho se nos deu. Escuta, ele está dizendo: Deus nos deu o seu filho, mas ninguém sabia, a não ser Deus, que o governo, que a autoridade entre os céus e a terra estava sobre o quê? Sobre os seus ombros. Que significa é que não há autoridade que não passe por ele. Lembra que depois que ele ressuscitou, ele disse o quê? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Amém? Isaías está dizendo, e o governo está sobre os seus ombros. O mundo pode não entender, os homens podem, hoje ignorá-lo, como ignoraram quando ele nasceu. Aliás, quando ele nasce, o texto deixa claro que não havia lugar para ele na cidade. E ele foi nascer onde? Entre os
animais nas estribarias ou numa manjedoura. Havia tantas casas, haviam tantos lugares, só não havia lugar para ele. E não foi só quando ele nasceu. Ele diz assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então imagina que desde o seu nascimento, os homens o rejeitaram. Lembra do que João fala? E veio para o que era seu, e os seus não receberam. E continuam não recebendo. Há quantos lugares e pessoas que não recebem a Ele? Algumas pessoas até apontam que acreditam em Deus, mas são incapazes de dar a vida a Jesus Cristo. Para nós, enquanto o mundo cada vez mais rejeita o nascimento de Jesus e colocam o Natal representado por um homem buchudo, lembra? Vermelho, de barba branca, chamado de papai ainda, Noel. Você não vê nas lojas nem as propagandas falando de Jesus. Aliás, em alguns lugares não se diz mais Feliz Natal, se diz Boas Festas. Porque vão rejeitando a Ele. Mas eu acredito, aliás, eu tenho convicção, que em cada lugar, em cada casa de cada um de nós, há espaço para Jesus. Amém? Há um espaço especial para Jesus habitar. Aqui é como na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Eu creio que Jesus está entre amigos, amém? Que há sempre um lugar especial para Jesus habitar. Mas os homens não conheceram e ele só fez o bem, só fez as coisas boas, mas escuta, tudo que ele fez na vida apontava para cá. Todas as palavras, todos os milagres que ele fazia, os homens o aproximavam mais da cruz. É por isso que Paulo diz, olha, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o quê? É o quê? Poder de Deus. Ah, você não sabia? Então olhe para o seu amigo e diz assim, para nós é poder de Deus, tá? Não esqueça que isto aqui é o quê? Poder de Deus. Amém? Oh, Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que a igreja deveria dar mais valor, porque escutem bem, o mundo foi dizendo que Natal, que falar sobre essas coisas, não era tão espiritual, e os espirituais foram esquecendo, mas escuta, Jesus só morreu porque um dia ele nasceu, sim ou não? Não haveria morte, não haveria salvação, se não passasse pelo presépio. E o maior acontecimento da história, até então, foi uma noite, em que havia 3 pastores no campo, lembram disso? Então, o anjo do Senhor apareceu, e disse, olha, eu trago novas de grande, o quê? Alegria, que será para quem? Para todo o povo. Escuta, a presença de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus é para trazer alegria para todas as pessoas, amém?
Não pode ser algo que você só olhe como um ponto na história, mas é algo para eu e você, nós nos alegrarmos no Senhor, porque Ele trouxe a luz e a estrela da esperança. Amém? Ele nasceu para que eu não morresse eternamente. Amém? Irmãos, o nascimento de Jesus foi o maior evento de toda a história, porque Deus havia dito desde o início que o Messias haveria de vir. O Messias ungido, o representante de Deus haveria de vir, e todo mundo esperava por esse momento, aqueles que sabiam. Agora, qual é o problema? Todo mundo esperava, mas nem todo mundo estava ligado. Houveram 3 reis, magos do Oriente, que vieram distantes, mas eles estavam atentos. Eles disseram: nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E eles trouxeram ouro, incenso e mirra como adoração ao rei que haveria de nascer. Agora os sacerdotes não sabiam. O rei da nação não sabia. As pessoas, não estavam entendendo, nem sabendo do acontecimento. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Jesus está vindo novamente buscar o seu povo, amém? Comprado com o seu sangue, comprou entre todos os povos, línguas, nações, para buscá-lo, para ser o seu povo. Lembra que ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejas quem? Vós também. Ele tem anunciado, mas eu percebo que tem uma igreja que está como aquelas 10 virgens, 5 prudentes, atentas para o chamado do noivo, mas tem uma igreja também representada pelas 5 loucas, que não está atento. Eu lembro de Jesus dizendo para os fariseus: vocês sabem discernir, o tempo. Vocês sabem discernir quando vem chuva, quando não vem, mas você não sabe discernir o tempo em que vocês estão vivendo. Ei, tem muitos cristãos hoje que não percebem aquela velha música que a gente cantava antigamente, que dizia: os sinais da sua vinda. Como é que é? Não sabem? Essa turma não é da velha guarda, misericórdia. Não, eu sei que vocês sabem. Como é que é? Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Só esse pedacinho? Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Só vocês agora, glória, vamos lá. Glória, glória, aleluia. Tá bonito? Glória, glória, aleluia. Eita, glória. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém? Ei, ainda tem gente que está ligada, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das palavras que ele falou. Amém? E o governo está sobre os seus ombros. Ele diz: o seu nome será quem? Maravilhoso. Ei, nós temos um Deus que é maravilhoso. Amém?
um Deus que faz maravilhas, aquele que nasceu entre os animais, como disse, não tinha lugar para ele, eles não sabiam, mas nascia um rei que é maravilhoso. Ninguém imaginava quem poderia ser aquele menino, mas Deus sabia que ele era maravilhoso. Deus sabia que nós íamos precisar de conselhos, de palavras de sabedoria e de graça. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos da orientação dele. E então, ele quando enviou Jesus, ele encheu Jesus de quê? Maravilhoso. Ele agora se torna o quê? Um bom conselheiro. Quais são os conselhos que você precisa? Onde você procura? Deva ser naquele que nasceu em Belém. Quer ouvir, quer ter sabedoria na vida? Ouça o que Jesus diz. Tudo bem? Você será bem sucedido. Mas ele disse mais, ele é o quê? Pai. De onde? Pai da eternidade. O que isso significa, Márcio? Quando eu falo Márcio, sempre tem uns dois juntos. Tem dois Márcios aqui, então para vocês dois. É que ele é maior do que a própria eternidade. Sabe? Ele entra na eternidade, porque ele é o pai dela. Mas ele sai da eternidade e entra no tempo dos homens. E se torna homem, para pegar esses homens que vivem no tempo e levá-los à eternidade. Amém? Então ele é o Pai da eternidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você sair, eu e você, sairmos deste mundo, adentrarmos na eternidade, sabemos que nós estamos nas mãos daquele que fez a eternidade. Amém? Por isso a tua eternidade será gloriosa. Por isso você não vai se perder na eternidade. Pelo contrário, ele é o Pai da eternidade e trouxe uma eternidade gloriosa para cada um daqueles que creem no seu nome. Amém? E ele é o que também? O príncipe. Agora escute. Lá na manjedoura, nasceu quem? O príncipe da paz. Ele continua sendo o príncipe da paz? Sim, mas muito mais do que isso. Ele passa pela cruz. E quando ele ressuscita, ele não é mais o príncipe da paz. Ele agora se torna... Lembra o que está escrito na sua coxa e no seu manto? Lá em Apocalipse. Para não dizer que é uma tatuagem, né? Porque vai ficar bem feio de jeito. Mas está escrito no seu manto. Como é que é? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nasceu, irmã Rosa, um príncipe. É por isso que eu digo que eu tenho raiva daquela canção. Pobrezinho nasceu em Belém. Pobrezinho? O rei dos reis chamado de pobrezinho? Isso aí é pouco demais, ou é terrível demais. Ele se fez pobre, para quê? Para enriquecer a muitos. Ele se fez, ele não nasceu pobre. Ele não é um pobrezinho coitado, pelo contrário, eles poderiam não ter recebido, mas ali estava um rei que governa sobre tudo e sobre todos, a quem Deus constituiu herdeiro de quê? Ele foi constituído herdeiro de quê? Quem lembra? De todas as coisas. Aí Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, acho que seria bom ler, né? Só para não apenas citá-lo, mas eu queria ler com vocês.
Filipenses capítulo 2. Esse é um texto maravilhoso. Filipenses capítulo 2, o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não, eu não preciso mandar vocês dar um glória a Deus. Eu acho que vocês deveriam dar um glória a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Isso. Sabe, Ele esvazia-se do seu poder, da sua glória, não usurpou, querendo ser chamado de Deus. Antes, Ele se veste de uma forma humana para habitar entre os humanos, e torna-se servo, e mais, ele vai para a morte, e não é qualquer morte, é a pior morte, e a morte de cruz, e por causa disso, Deus o exaltou acima de todos os céus. Ele diz para que todo joelho se dobre. Escute aqui. Há aqueles que hoje zombam, há aqueles que não fazem caso dele, um dia se dobrarão diante da sua face. Um dia esses que rejeitam, eles vão saber que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, e eles vão abrir a própria boca para dizer isso. Mas nós não precisamos de chegar àquele tempo. Hoje a gente faz por amor a Ele, amém? A gente não tem medo, não tem vergonha de dizer que Ele é Senhor. A gente não tem medo, não tem vergonha de se ajoelhar diante dEle, de pedir perdão, de saber que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que se não fosse, sabe, a morte e ressurreição dEle na cruz, nós estaríamos perdidos por toda a eternidade, mas porque Ele nasceu e um dia morreu e ressuscitou, então nós podemos dizer com toda a segurança que nós somos salvos, amém? Salvos da ira, salvos do inferno, salvos do poder de Satanás, salvo de todas as coisas que atrapalham o ser humano. Ei, queridos, Ele nos salvou, amém? Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele também nos deu vida. Aí Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. E vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o pensamento dos homens.
andávamos segundo os prazeres da carne e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o amor que nos amou, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, isso é o que? Dom de Deus. Eu e você recebemos o dom de Deus, mas o maior presente de Deus para a humanidade foi um dia ter Jesus nascido, mesmo que os homens não compreendessem. E depois dele nascer, a coisa mais importante foi a sua cruz, a sua morte. Eu tenho dito isso e eu quero mais uma vez repetir: a nossa fé não está necessariamente no seu nascimento, nem nos milagres que ele fez. A nossa fé está que um dia ele morreu, amém? E ressuscitou. E Paulo vai dizer: se ele não ressuscitou, então seria vã a nossa pregação. Amém? Foi aqui que houve redenção, foi aqui que houve filiação, foi aqui que houve perdão, foi aqui que a graça se manifestou, foi aqui que o perdão se manifestou, foi aqui que ele nos levou, abriu um novo e vivo caminho que foi pelo seu sangue, e com o seu sangue ele nos comprou de todos os povos para viver para ele. Amém? Eu trouxe esta reflexão para dizer, irmãos, que é tempo de celebração, é tempo de adorarmos ao Senhor, de sermos gratos. Todas as vezes, tire os olhos do Papai Noel, tire os olhos das festas que eles fazem para que a gente gaste o pouco dinheiro que a gente tem. Mais do que gastar o dinheiro que a gente tem levando presentes às pessoas, é abrindo o coração para ser a habitação do Senhor. Amém? Para ser grato a Ele, para adorá-lo em espírito e em verdade.